E hoje vamos contar a história do Guilherme, vocês lembram? Aquele personal trainer do Rio Grande do Sul que estava com a sua namorada na Praia do Campeche quando foi dar um mergulho e desde então nenhuma nova informação sobre o paradeiro dele. O quadro do Quanto Tempo está de volta e eu convido você a acompanhar essa reportagem comigo da Susan Rodrigues. É como você pegar no meio de um furacão e ser largada no meio do nada. Então, tudo quanto é plano, as coisas que a gente estava construindo junto, nosso dia a dia, é muito difícil não ter que encarar que não existe mais ele nesse meu dia a dia, né? A gente entendeu que a gente estava de mãos amarradas e que tinha só que esperar. Só que essa espera para a família ela é muito angustiante, porque tu olha para o mar incomoda, ele fala contigo, ele não é mais a mesma coisa e parece que o guia a qualquer momento ele vai sair dali. Não é direito do mar ficar com o nosso filho, uma hora ele vai ter que devolver e a gente vai poder encerrar esse ciclo. De sorriso largo, alegre e sempre prestativo para ajudar os outros. Assim, familiares e amigos definem a personalidade do personal trainer Guilherme Ramires. Morando há 3 anos na capital, o gaúcho de 28 anos trabalhava em uma academia no sul da ilha de Santa Catarina e buscava sempre estar próximo do mar. Era uma região assim que já era costume nosso vir aqui. Às vezes a gente vinha sem ele, chegava aqui e encontrava ele, que ele já estava aqui. No último dia 10 de março, Guilherme foi vítima de um afogamento na praia do Novo Campeche. Acompanhado da Laís, com quem mantinha um relacionamento há pouco mais de 6 meses, o educador físico decidiu dar um mergulho e pediu que a namorada gravasse o momento para que ele postasse nas redes sociais. Ele não costumava entrar tanto porque não gosta de água fria. E naquele dia ele só resolveu dar um mergulho rapidinho, eu fiquei ali observando tudo. Tanto que eu não ia entrar. Eu normalmente entro, nem que seja para molhar o pé, e eu falei, não, o mar tá muito gelado, tava sol, mas tava muito vento. E aí eu falei, vou ficar aqui na areia esperando então. A Laís foi a primeira a perceber que o namorado estava precisando de ajuda e saiu às pressas em busca de socorro. Eu vi que ele não estava saindo do lugar enquanto estava ali numa região entre a primeira e a segunda quebra de onda. Não tinha bandeira vermelha nem nada, tinha algumas pessoas entrando, mas dava para ver que estava fundo. E aí eu pensei em tentar ajudar ou ver se realmente ele estava precisando de ajuda, mas eu não sei nadar, então eu só fui correndo atrás de um salva-vida porque eu pensei, se for realmente uma ocorrência, não vou esperar. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o posto de guarda-vidas mais próximo fica a cerca de 1 quilômetro do local onde o casal estava. Os 2 plantonistas do dia chegaram a se aproximar da vítima, mas o corpo acabou submergindo. O afogamento foi registrado por volta das 2 horas da tarde. Desde então, equipes com motos aquáticas, embarcações e até o helicóptero Águia da Polícia Militar iniciaram as buscas. Os estudos eles nos mostram que os 5 primeiros dias eles são bem importantes nessa questão de buscas, porque a gente consegue determinar uma área e executar os nossos protocolos de busca para cobrir as áreas de maior probabilidade de encontrar essa vítima. E durante esses 5 dias foi varrido ali toda a extensão entre a Praia da Joaquina até a Praia do Matadeiro, que seriam as áreas de maior probabilidade de a gente encontrar essa vítima. Os pais do Guilherme, que moram em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, souberam do afogamento por volta das 5 horas da tarde daquele mesmo dia. Às pressas, vieram até a capital catarinense para acompanhar as buscas. Até hoje, sem nenhuma nova informação, a família convive com a angústia da espera. A gente não sabe se ele vai voltar, a gente não estava aqui, a gente tem os relatos foram muito fortes. Como lidar com uma situação dessa, de ter que lidar com a busca do seu filho num mar, numa imensidão que é essa? A dor de saber que em algum momento nesse processo todo ele deve ter chamado pelo pai, isso dói muito, ele era muito meu. Há mais de 3 semanas aqui em Santa Catarina, o Denilson e a Ivone estão contando com o apoio financeiro e emocional de amigos e familiares. O Juan, o caçula, também veio morar na Ilha da Magia a convite do irmão. É na casa dele e da namorada que os pais estão se hospedando nos últimos dias. A gente está se apegando muito na corrente de orações que os nossos amigos têm feito, nas mensagens que a gente recebe e nessa corrente do bem que se formou em prol da nossa família. O Guilherme era muito querido, as pessoas gostavam muito do Guilherme. A família como um todo, lá na nossa cidade de origem, nas cidades vizinhas,
nos ampararam de uma forma que a gente ficou muito feliz e muito surpreso. O trabalho de buscas do Corpo de Bombeiros se encerrou no 6º dia. Agora, a corporação tem realizado apenas 2 monitoramentos de acordo com o protocolo. Hoje a gente ainda tem algumas motos aquáticas varrendo a região no período da manhã e no período da tarde, mas já não realizando buscas efetivamente, né? Então a gente agora emite ali as declarações, as certidões de ocorrência dos dias de buscas para que os familiares possam entrar aí com os procedimentos legais necessários. Essas certidões foram solicitadas pela família. No 10º dia, eles buscaram auxílio na Defensoria Pública para dar entrada na declaração de morte presumida. Que direito a gente tem, o que a gente pode fazer enquanto a gente espera para dar início a esse processo burocrático? E aí, em algum momento, alguém citou isso. Mas na ausência do atestado de óbito pode ser requerido uma certidão que ateste a morte presumida, e a gente partiu disso. E a gente começou a questionar todo o nosso ciclo de amizades e advogados que a gente tem. As informações foi batendo e uma hora a gente conseguiu. De acordo com o artigo 7º do Código Civil, a morte presumida pode ser declarada sem a decretação de ausência, caso seja extremamente provável a morte do desaparecido e quando encerradas as buscas. Nesse processo, o juiz irá analisar as provas, tais como a oitiva de testemunhas, a juntada do boletim de ocorrência ou até mesmo o boletim informativo do Corpo de Bombeiros em relação às buscas do corpo. Se o juiz entender que está presente o requisito do artigo 7º do Código Civil, ele irá dar uma sentença declaratória de morte presumida. Assim, após o trânsito julgado dessa ação, será expedido o mandado para o cartório de registro civil competente para que seja expedida a certidão de óbito do cidadão. Mesmo com a papelada encaminhada, a família aguarda a localização do corpo, mas com o passar dos dias, a identificação também se torna uma dificuldade. E é aí que entra o trabalho da Polícia Científica. Apesar da estrutura com profissionais capacitados e equipamentos de ponta, as condições marítimas influenciam na rapidez dos resultados. A água ela trabalha no nosso corpo, acelerando um pouco o nosso processo de putrefação também. Os primeiros sintomas são realmente aquele de quando a gente fica muito tempo numa piscina, né? Conforme o tempo vai passando, existe influência da fauna marinha. Além da fauna marinha, acontece da nossa pele começar a soltar do corpo. A gente tem várias camadas de pele. A primeira camada, essa mais externa, ela começa a se soltar. O que a gente precisa fazer nessa situação? Se essa luva dérmica, que a gente chama ainda, estiver presente, a gente retira essa luva dérmica, calça na nossa própria mão para conseguir fazer a coleta dessa impressão. Se a gente consegue ver se os dentes ainda estão ali, a arcada ainda está adequada para fazer a análise. Para a conclusão deste trabalho, a Polícia Científica conta com 4 procedimentos possíveis de identificação. O primeiro, o mais comum e de rápida resposta, é a papiloscopia, com o uso das impressões digitais. Quando o corpo vem fresco, aconteceu o óbito em 1, 2 dias, é quase certo que a gente consegue analisar dessa forma. Em torno de um dia já sai a identificação, muitas vezes até mesmo no mesmo dia, para a gente conseguir fazer a liberação desse corpo para a família que está ali em luto. Caso ainda não seja possível identificar o corpo, a perícia parte para outros métodos, sendo a antropologia forense e a odontologia legal. Na antropologia forense, o que a gente faz? A gente faz uma análise óssea e da compreensão física da pessoa, para conseguir determinar a ancestralidade dela, sexo e uma faixa etária. Então a gente não consegue dizer, aquela pessoa é exatamente essa pessoa, porém a gente restringe bastante o campo de atuação. No caso da odontologia legal, a gente tem 2 métodos que a gente utiliza, que é a questão de avaliação de prontuário de odontologia legal, basicamente comparação da arcada dentária. Uma outra situação, ainda nesse ramo da odontologia legal, é se a gente não tiver o prontuário. Então, a gente pode tentar fazer análises por buscas de fotos em mídias sociais, fotos apresentadas pela família, arquivos pessoais, né? E aí, sim, a gente faz essa comparação da arcada dentária nessas fotos com a arcada dentária do corpo que está com a gente. Se tratando de um processo mais caro e demorado, em média, essa análise leva 45 dias, a identificação por genética é o último método utilizado. O ideal para nós é um pai e uma mãe, então uma amostra de um pai e de uma mãe. Nem sempre a gente vai ter essa amostra, então a gente consegue fazer com tios, com irmãos, com outros familiares. Certos de que o filho já está sem vida,
O Denilson e a Ivone agora estão na expectativa de uma última homenagem. A gente veio para cá pensando, a gente chega e no outro dia acham ele, e daí faz todo esse tempo, ninguém procura, ninguém acha, a gente só quer levar ele para casa. Ele trabalhava aqui, ele tinha residência aqui e tudo, mas não é o lugar dele é lá com a gente. A gente quer levar ele para casa.